Oi, 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 gente, tudo bem? Eu espero, intencione que estejam todos muitíssimo bem, que estejam ótimos, né? Meus amores, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre arquétipos, tá? Eu quero trazer para vocês uma experiência minha com um certo arquétipo, tá? Quero conversar com vocês direitinho e também este vídeo é para me retratar com algumas pessoas que no canal Cocriando com Anjos me ouviram falar a respeito desse arquétipo, tá? Então vamos lá. Amores, o assunto do vídeo de hoje é o arquétipo a Cleópatra, tá bom? É um arquétipo muito queridinho entre a mulherada e entre os homens também, né? É um arquétipo que nos ensina o empoderamento, que nos ensina a ser estratégicas, a ser um tanto racional quando estamos emocionais demais, tá? Bom, quando eu entrei em ressonância com esse arquétipo, foi por uma questão de... Como eu digo para vocês, os arquétipos eles chegam na minha vida através de sonhos, né? Eu vou assistir coisas aleatórias, aí vem falando muito em relação àquele arquétipo em específico no qual eu sonhei, né? Apresentam situações na minha vida, eu entendo que, né, aquele arquétipo ele é um bom arquétipo para me ajudar a trabalhar essas questões. Então, o arquétipo da Cleópatra entrou na minha vida, não foi de uma forma diferente, né? Eu estava numa situação extremamente complicada, onde foi no início da minha jornada, quando eu estava lá fazendo a minha primeira onda da ressonância harmônica. E o meu casamento ele estava passando por uma fase muito complicada, né? Eu estava emotiva demais, sabe? Eu não estava conseguindo raciocinar, eu não estava conseguindo pensar com clareza, tá? Então assim, um pingo d'água uma gota d'água num copo para mim era uma tempestade, né? Então, eu tive sonhos, né, com esse arquétipo, tive vários insights, né, a respeito e comecei a estudar sobre o arquétipo. Quando a gente começa a estudar sobre um arquétipo, a gente já começa a entrar na energia daquele arquétipo. A gente já começa a entrar em ressonância com aquele arquétipo. Então, eu escolhi uma boa imagem, coloquei, né? E já nos primeiros dias, eu já vi, assim, a reação, a presença, as coisas mudaram, sabe? Foi uma mudança, assim, totalmente. De repente, eu estava conseguindo raciocinar. De repente, eu estava pensando com clareza. Eu estava agindo de uma forma que para o mundo pode parecer uma forma fria de agir, mas eu acredito muito que naquele momento eu estava precisando disso, sabe? De agir de forma fria, de não ser tão emocional, né, nas minhas ações, porque era um momento que eu precisava agir de uma forma fria. E esse arquétipo trouxe isso para mim, trouxe assim uma liderança mais racional, uma liderança mais centralizada, uma liderança onde eu olhava muito o que realmente eu quero, qual é o meu desejo, sabe? Com licença. O celular do meu filho despertou. Então, assim, eu fiquei
essa pessoa, uma pessoa mais racional, uma pessoa que agia com mais frieza, que não agia tanto no calor das emoções, não fiquei tão emotiva. E isso foi muito bom. Fiquei mais estrategista, sabe? De repente, eu comecei a traçar estratégias para melhorar meu relacionamento. Então, assim, eu via muitas pessoas dizendo o seguinte: olha, o arquétipo a Cleópatra me fez separar do meu marido. E eu nunca concordei que os arquétipos fizessem esse tipo de coisa. Porque quando a gente estuda sobre arquétipos, a primeira coisa que a gente aprende, se você vem aí, né, da linha de estudos com o professor Hélio Couto, o que ele sempre diz é: o arquétipo, ele é pura luz. Porém, toda luz, né, toda luz, ela expõe uma sombra. Essa sombra não é do arquétipo, é nossa, né? Então, eu nunca concordei que o arquétipo fizesse isso. Eu concordo que o arquétipo, ele entra, a luz arquetípica entra na pessoa, né, em ressonância com a pessoa, vai expor sim as nossas sombras e potencializadas, porque ela vai potencializar. O arquétipo, em primeiro instante, ele vai potencializar tudo o que você já é. O seu caráter, a sua forma de ver a vida, como você age, né? E outra, devemos ter um objetivo claro quando colocamos um arquétipo. Quando entramos em ressonância com o arquétipo. É bom que nós tenhamos um objetivo claro. O meu objetivo na época foi: olha, eu quero a liderança da Cleópatra, eu quero ser estrategista como a Cleópatra foi, tá? E eu quero ver o que eu posso fazer para o meu casamento. E foi o que o arquétipo fez por mim na época. Ele veio, trouxe todas as minhas sombras, mostrou todas as minhas sombras em primeiro instante, trabalhei as minhas questões, tá? Me tornei uma pessoa um tanto mais realista, pé no chão, vendo a vida por um ângulo que eu não via antes. Comecei a observar tudo à minha volta, porque ele traz essa questão de você centralizar e começar a observar, sabe, todas as partes envolvidas numa situação. E eu comecei a observar tudo na minha volta e a partir dali traçar uma estratégia para o que eu queria, de verdade, né? Olhar para mim, saber o que eu queria. E esse arquétipo, ele foi tão bom para mim nessa época, porque a minha vida, ela tava uma bagunça, uma desordem, Gente, tinha tanta falação na minha cabeça, tanta fofoca, era tanta coisa que chegava de todos os lugares. Quando eu comecei a estudar para fazer a ressonância harmônica, de repente eu me vi dentro de um caldeirão de fofocas que eu falei: cara, como eu me coloquei aqui? Pelo amor de Deus, por que eu me coloquei nessa situação? E eu comecei a analisar as situações. E foi quando eu comecei a me afastar de muitas situações, de muitas pessoas, de muitas questões. Sabe? Porque ela trouxe para mim essa questão. Você não vai ficar de tititi. Você não vai ficar aí olhando, cuidando da vida dos outros. Você não tem nada a ver com a vida dos outros. Vai cuidar da sua própria vida. Esqueça o mundo lá fora. Agora é a sua vez. E quando você coloca esse arquétipo, não pense que ele vai vir, sabe, trazendo para você aquela energia de melancolia, de não sei o que tem. A vida é assim mesmo. Não. As coisas vão acontecer e você vai olhar para o acontecimento e vai olhar e vai falar: o que eu posso fazer para resolver isso aqui?
Você não vai ficar ali, ai, aconteceu isso, ai, que não sei o que que tem, ai, que eu tô com catarse, ai, que... Não. É bem específico. Ok, o problema tá... um problema se apresentou. Ok. O que eu posso fazer para resolver? Como resolver isso? Vamos resolver? Eu sentia... Era como se eu ouvisse a voz da Cleópatra falando, vamos resolver? Eu levantava, gente, num desânimo, numa melancolia. De repente eu comecei a levantar animada. E aí, vamos resolver o que tem para resolver hoje? Vamos, ó, reação. E me colocou em movimento, literalmente. Foi excelente. Ok, fiquei com esse arquétipo fixo, tá? Trabalhava com outras energias, mas eu nunca tinha, né, agradecido e liberado esse arquétipo de forma nenhuma, porque ele me fez tão bem, ele me ajudou tanto. Ele trouxe para mim algo que eu precisava muito, sabe? Então, assim, ele me ajudou, né, a ter novos hábitos. E, gente, quando nós falamos, eu vejo pessoas que falam, olha, eu fiquei uma semana com arquétipo, que não sei o que tem. Gente, não é o suficiente. Por quê? Porque leva tempo para que nós possamos criar novos hábitos. É de 21 a 90 dias para você criar novos hábitos. E o arquétipo, ele vem na nossa energia, ele vem para a gente como um professor. Ele vem para nos ensinar a criar aqueles hábitos que nós estamos precisando naquele momento. Então, esse negócio, fiquei uma semana, fiquei 3 dias, fiquei um dia, não é o suficiente para que você crie novos hábitos para a sua vida, sabe? Então, eu continuei com ele por muito tempo e depois disso, apareceu uma questão para mim, que eu estava acordando extremamente cansada todos os dias. É como se a minha energia, durante a noite, ela fosse totalmente sugada. Um cansaço, um desânimo. Comecei a sentir muitas cólicas, coisa que eu não sentia antes, sabe? Comecei a ter problemas ali no ato sexual. E aquilo foi eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? E eu estava fazendo uma oração para resgate de fractais de alma, tá? E eu estava também com o arquétipo, a Pantera Negra. E o arquétipo da Cleópatra ainda ativo na minha energia, né? Falei, gente, o que está acontecendo comigo? De repente, problemas que eu nunca tive antes, eu comecei a ter aquelas situações. Eu falei, nossa, o que é isso? O que é isso? E eu não racionalizei nada, tá? Aí eu fui ter conselho com uma pessoa. Aí conversando ali, ela perguntou, né, se eu fazia uso de arquétipos. Eu falei que sim, né? E ela perguntou quais arquétipos eu estava, né? Eu estava com eles naquele momento. Aí eu fui e falei para ela que eu estava com a Pantera. Aí depois eu falei, e a Cleópatra? Aí pronto, quando eu falei Cleópatra, o semblante da pessoa mudou totalmente. Aí ela falou comigo que eu deveria despedir aquela energia, agradecer e liberar, porque o arquétipo não é um bom arquétipo, que não sei o que tem, e falou um monte de coisa. Eu vi que a pessoa... Então, hoje eu posso olhar e falar, olha, tudo bem, ela tem um bloqueio. A gente respeita isso, tá? Aí eu gravei um vídeo na época falando, gente, tenha cuidado, tá? Estuda direitinho para que você vai colocar um arquétipo e tal. Tá no Cocriando com Anjos, não é neste canal. Então, eu comecei a estudar um pouco mais, porque eu não concordava com aquilo.
Falei, olha, se isso está chegando para mim, se essa questão está se apresentando para mim, agora é algo que eu preciso olhar. O arquétipo ele está me mostrando essa questão. Então eu vou analisar essa situação direitinho. E eu estava fazendo a oração de resgate para resgate de fractais de alma. E eu tinha pedido, né, isso na minha onda, na minha segunda onda, foi na segunda onda que eu pedi isso, né, na minha ressonância harmônica. Pedi que fossem feito todo, né, eu pedi que queria que fosse feito resgate de todos os meus fractais de alma que estivessem em alguma linha do tempo preso em sofrimento, sabe? Que pedi que fossem resgatados e levados para, né, para serem tratados, né, e que retornassem a mim. Ok. Só que quando você faz uma oração como essa, você pensa, né, a espiritualidade, os seres de luz vão resgatar meus fractais. Mero engano, meu querido, quem vai é você mesmo, tá? É lógico que você não estará sozinho, mas você vai. É você quem vai fazer os seus resgates, tá? Inclusive eu fui várias vezes fazer resgates de fractais de alma meu em várias linhas do tempo, sabe? Passado, outras encarnações. Então eu fui fazer vários resgates, vi coisas, presenciei situações que eu falei, nossa, nem acredito que eu já passei, né? Então que essa consciência já passou por tudo isso. Então, continuando aqui sobre esse vídeo, então eu voltei a estudar, falei, não aceito essa explicação como verdade ainda. Eu preciso estudar mais, eu preciso analisar mais. E eu não despedi o arquétipo, continuei estudando. Falei, não, eu quero entender sim, porque não é possível que seja algo que o arquétipo, a energia me colocou. Porque eu sei que nada fora de mim, nada externo, pode me colocar em situações complicadas. Sou eu mesmo que me coloco em situações. Então, como foi que eu me coloquei nesta situação? Resumindo, eu estava sendo mantida prisioneira na quarta dimensão. Eu estava sendo mantida como escrava sexual na quarta dimensão. Por isso, todas essas somatizações, elas vieram para mim, né? Ali eu comecei a estudar como fazer, o que eu deveria fazer para resgatar esse meu fractal. E por quê, né? Porque onde foi que eu me aprisionei naquela situação? E eu continuei com o arquétipo, porque eu falei, olha, você trouxe essa situação para mim, vocês dois, né? A energia suas trouxe essa situação minha em que eu preciso trabalhar, então eu preciso que vocês me ajudem a resolver essa situação, sabe? Eu quero que a energia de vocês, né? É um modo de falar, tá, gente? Me ajudem a resolver essa questão. Ok. Então, eu, à noite, né? Deitei, meu marido foi trabalhar, deitei para dormir, né? E eu fui deitando, eu nem tinha dormido ainda. Assim que eu deitei, encostei no travesseiro, aí sim, eu fui levada onde a situação começou, onde tudo começou, onde foi que eu me aprisionei como escrava sexual, né? Em uma vida egípcia aconteceram algumas coisas e eu lá fui mantida como escrava sexual. Ok, olhei para aquela situação, né? Aceitei aquela situação, entendi que foi a minha consciência naquela época, que era
o que eu achava que era certo para mim naquela época. Entendi que aquela situação aconteceu porque eu entrei em ressonância com aquele tipo de situação. Entendi tudo aquilo ali, fiz tudo o que devia fazer, fiz as pazes comigo mesmo, fiz aquele resgate, né? Trabalhei em mim com o arquétipo, né? E ali eu entendi que não foi o arquétipo quem me aprisionou na quarta dimensão. Não era ele que estava me mantendo preso na quarta dimensão como uma escrava sexual. Ele estava apenas trazendo para mim, devido a todas as outras movimentações que eu estava fazendo, de resgates de fractais de alma, trabalhando com a Pantera Negra para enfrentar, olhar para as minhas sombras. Junto, esses dois arquétipos me ajudou a enxergar esta situação. Por quê? Porque eu estava pronta para trabalhar aquilo. Eu estava pronta, eu estava madura o suficiente para trabalhar aquela situação e fazer aquele resgate. E foi o que aconteceu. Então, o que eu digo sobre os arquétipos é o seguinte: tenha maturidade para entrar em ressonância com um arquétipo. Estude, tem muitos canais aqui no YouTube onde fala sobre arquétipos, tá? Estude direitinho. E mais, preste atenção em tudo que você estuda quando você está com uma energia arquetípica. Porque eu estava com a Pantera Negra para trabalhar as minhas sombras, para olhar para as minhas sombras, né? Eu já deixei o meu testemunho aqui a respeito disso. Eu estava com o arquétipo da Cleópatra, né, para me trazer liderança, coragem, tomada de decisão, né, disciplina. Estava fazendo a oração de resgates de fractais de alma, né, para que meus fractais fossem resgatados. Eu tinha pedido esse resgate na ressonância harmônica. Então, ok, né? Ela está pronta para trabalhar isso. E veio essa questão para mim. E eu sou muito, muito, muito grata a essas duas energias. Porque com essas duas energias eu tive coragem suficiente, eu tive disciplina o suficiente e eu tive eu fui racional na hora de fazer esse resgate. Eu olhei para a situação de uma forma que não me manteve ali presa emocionalmente. Eu entendi, simplesmente entendi o que tinha acontecido. Eu simplesmente olhei para aquela situação de uma forma madura, sem me vitimizar, sem culpar, sem procurar por culpados, sabe? Assumi totalmente a responsabilidade do ocorrido. E na hora que eu fiz isso, né? Eu senti a presença de toda a espiritualidade, todos os seres de luz me ajudando a resgatar aquele fractal. E eu não tive mais problemas depois disso. Tá? Eu não tive problemas de cólicas, eu não tive mais problemas sexuais, sabe? Que eu estava tendo. Não tive mais nenhum problema. Então eu agradeço muito a energia desses dois arquétipos. Mas tenha maturidade quando você for entrar em ressonância com qualquer arquétipo. Tá? Tenha maturidade. Porque o arquétipo ele não vai vir e vai resolver os seus problemas. Não.
Ele vai vir, vai expor, potencializar as suas questões. E se você está maduro o suficiente, se você entende o suficiente daquilo ali, você vai trabalhar aquelas questões, vai adquirir novos hábitos, novas habilidades, junto com o arquétipo. O arquétipo ele vai dar uma facilitada para que você faça tudo isso, mas é você. É 50% arquétipo, 50% você. O arquétipo sozinho ele não fará nada. Ele não tem, não é o pozinho de pirlim-pim-pim. Ele vai vir nas nossas vidas como um professor. Primeiro ele vai expor as suas sombras. Por isso, eu sempre digo para a pessoa, é imaturo a pessoa que ativa um arquétipo anulando as sombras. As sombras a gente não anula, tá? Primeiro, as sombras existem para que você aprenda, para que nós possamos receber delas também. Aprender, crescer, evoluir. Então, querer anular as sombras é imaturidade. Ou você aprende a lidar com as suas sombras, integrar as suas sombras, porque não adianta você negar nem tentar anular, tá? Isso não acontece. Eu vejo pessoas, eu ativo somente a luz desse arquétipo. O arquétipo ele já é pura luz, meu amor. Eu anulo o lado sombra do arquétipo. O arquétipo não tem sombra, meu amor, é você que tem. E para você crescer, para você avançar com esse arquétipo, para você adquirir novos hábitos, você não pode anular as suas sombras. Como você vai aprender algo se você não encarar para o fato de que eu ainda não sei como fazer isso? Entende? Então não é assim, gente. Não anula a sombra. Isso é ilusão. É invenção de quem não quer se trabalhar. É invenção de quem não quer olhar para si mesmo. Olhar para o que deve ser olhado, fazer o que deve ser feito, né? Depois de tudo isso, né, dito, eu agradeci muito a energia arquetípica, né? A consciência arquetípica da Cleópatra. Agradeci demais por isso. Liberei a energia, porque eu senti que eu precisava ser a mãe. De repente, e foi ela também quem trouxe para mim essa questão de olha para você, agora você vai olhar à sua volta, em sua casa. Foi quando eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? De repente eu não tenho vontade mais de mobiliar a minha casa, eu não tenho vontade de enfeitar a minha casa, que era uma coisa que eu sempre gostava, que eu gosto muito. Eu falo pro meu marido que a casa da gente tem que ser o melhor lugar pra gente estar. Que é aquele cantinho que você vai todo final de dia para descansar. Então ele tem que estar, na minha opinião, tá? Ele tem que estar gostoso, sabe? O máximo de conforto que a gente puder colocar numa casa, na casa onde a gente descansa, é bacana. Isso é bom. Então eu falei, poxa, agora eu preciso resolver essas questões aqui, né? Agradeci o arquétipo, a energia arquetípica da Cleópatra, mas é um arquétipo que ainda se faz muito presente na minha vida. Eu sempre que eu tenho questões para resolver, eu sempre fecho os olhos e me pergunto o que a Cleópatra faria agora. E na hora vem para mim. Então eu sei que ela continua, sabe?
Mas eu tô assim, cara, eu tenho que resolver as questões de casa. Foi quando eu entrei em ressonância com a Nefertiti. E é muito bom ter a Nefertiti com outro arquétipo. Por quê? A Nefertiti, ela foi uma rainha também, né? Ela liderou, uma rainha, uma líder e uma sacerdotisa. E a Nefertiti, ela tem muito essa energia de cuidar do outro, sabe? Olhar para as necessidades do outro, cuidar dos filhos. Isso para mim foi muito bom. Foi quando eu comecei a prestar mais atenção nos meus filhos, as questões de escola, as reuniões de escola. Eu sempre ia nas reuniões de escola doida para aquilo acabar logo, achava aquilo uma besteira. De repente eu comecei a gostar de ir nas reuniões, gostar de chegar lá na escola e pegar os caderninhos deles que eles entregam lá e ficar olhando cada coisinha que eles faziam. Comecei a prestar atenção mais neles. Percebi que um dos meus filhos lá da escolinha já estava escrevendo o nome sozinho, já sabia juntar algumas palavrinhas. Então, no momento exato, eu comecei a perceber isso, a cuidar da casa, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, importar mais com tudo, cuidar mais dos cachorros, olhar para o meu gato com mais cuidado. Aquele cuidado, cuidar do reino, sabe? Mas em contraproposta, ela tem muito essa questão do cuidar do outro. E nesse cuidar do outro, como é uma sombra nossa, a gente acaba se anulando, né? E com a influência ainda do arquétipo da Cleópatra, eu cuido dos outros, mas eu cuido de mim também. Eu olho para o reino, mas eu olho para mim também, tá? E foi esses dois arquétipos juntos que trouxeram para mim, né, a consciência de que, ei, olha, está na hora de você começar a receber pelo que você faz. Aí eu comecei a trabalhar essa questão, ok. Olha, eu tenho várias questões a trabalhar a respeito disso. Então eu realmente tenho que aprender a cobrar pelo meu trabalho. Porque eu trabalhava mais de graça. Foi quando veio para mim a consciência de que, olha, você ainda está pagando o vaso chinês. Você continua pagando o vaso, mas por que eu continuo pagando esse vaso? Eu já não fiz esse cheque? No canal Cocriando com Anjos eu deixei um vídeo. Se eu lembrar, eu vou deixar o link dele no primeiro comentário fixado, para vocês, caso queira, para vocês ir lá dar uma olhada nessa questão do vaso. Quem faz ressonância harmônica com o professor Hélio Couto sabe do que eu estou falando, tá? Do vaso chinês. Aí foi quando essa consciência veio para mim. Não, já chega. Já chega, eu não vou mais pagar vasos. Agora eu quero ser feliz. Agora eu quero crescer, eu quero trabalhar, eu quero receber pelo que eu faço. Chega de pagar vaso. Sabe? E veio essa consciência para mim. E na hora eu comecei a pensar e fui rever as aulas do professor Hélio Couto. E várias vezes ele dá esse insight pra gente. Olha, é você que decide quanto tempo você vai ficar pagando. Não tem ninguém cobrando de você um cheque todo mês. Mas se você todo mês está lá entregando um cheque, que é para isso, você vai continuar pagando um cheque, mais um cheque, mais um cheque. Não para, isso não para. Isso não para nunca. E ali eu tive essa consciência, falei, cara, é isso que eu estou fazendo. E a gente faz e ainda fala, poxa, eu estou pagando o vaso.
Ah, eu estou pagando o vaso. Enquanto você achar que você está devendo, você está devendo. Porque tudo que você pensa a seu respeito é verdade. Sabe? O que os outros pensam a seu respeito não interfere em quem você é. Mas o que você pensa cria a sua realidade. Eu falei, não devo mais nada não. Devo mais nada não. Eu estou pronta para receber pelo meu trabalho. E aí veio a virada de chave. De repente, meus clientes podem pagar, né? É lógico. Sempre que eu posso, eu ajudo alguém. Com certeza. Né? Porque eu tenho a ajudar. Né? Eu faço caridade, eu faço gratuito. Né? Depois de... Mas ali é totalmente diferente, é outra situação. E não porque eu estou devendo vaso. Não porque eu tenho uma dívida com o universo, né? Então, meus amores, falando sobre o arquétipo, esses arquétipos, eles foram extremamente importantes no meu crescimento. E são ferramentas de autoconhecimento de altíssima qualidade. Se você está mesmo realmente a fim de se trabalhar, de se desenvolver, os arquétipos, eles podem te ajudar sim, tá? Mas tenha maturidade. Não é mágica, não é passe de mágica, tá? Não é passe de mágica. As coisas, elas levam tempo. Elas precisam de tempo para se desenvolverem, tá? Então, meus queridos, é isso que eu quero deixar para vocês neste vídeo, tá? Gratidão por ter chegado até aqui, tá? Deixa o seu like, deixa um comentário e deixa aí de qual arquétipo você gostaria que eu falasse aqui no canal, tá bom? Gratidão, meus amores, e namastê.